Na década de 70 do século XX, 71, 72 até 1978, foram quase 8 anos, a família do jornalista João Oliva Alves foi morar no bairro Atalaia. O jornalista Luiz Eduardo Oliva, seu filho, nos conta neste vídeo de memória o que era o bairro Atalaia e a praia de Atalaia, em Aracaju, na década de 70 do século XX. Qual era a sua vizinhança e qual foi a aventura de viver as descobertas naquela fase juvenil da vida na praia. Além disso, Luiz Eduardo Oliva revive outras memórias do período em que viveu na Rua Riachuelo, na cidade de Aracaju, no bairro São José, e também na Rua Arauá. Vamos acompanhar este depoimento memorialístico do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Quando o papai, não era 72, até 70, papai, então, ele aí comprou um terreno na Atalaia, vizinho a Zé Rosa da Oliveira Neto, o primo. Zé Rosa indicou, e ele comprou uma casa, um terreno, ali por trás naquela parte de dentro, que até teve um bar de Mel e Solange, na época, ali perto daquele terminal rodoviário. Você entrava à direita e dobrava à direita. Zé Rosa tinha a casa. Depois vinha Zé Rosa, a sogra de Belém, aquele professor de português que morreu no acidente, e eu lembro já o nome dela. E lá adiante tinha a casa de Alencarzinho Filho, lá adiante, lá em cima, já no alto. Tinha o Alto da Coreia, de Maristel, o Alto da Coreia, e ali a gente foi morar ali. Foi a segunda casa. Papai construiu só o fundo da casa. E ali foi um momento mágico também. Como viver na Atalaia, eu virei meu rato de praia, eu pegava jacaré. E os anos 70, todo até mais ou menos 1978, 79, eu não me lembro bem, 78 eu acho. Quando o papai comprou uma casa, sim, aí tem um detalhe interessante. Minha mãe foi morar na Atalaia e todo mundo. Era o fundo de casa, o papai construiu, a dificuldade dos filhos. Me lembro uma vez o papai comprou uma Kombi, Silvério tinha uma Kombi. Uma vez eu quase atropelo o Luiz Bispo, que era o reitor da universidade. Ele foi chegando, eu estava aqui na Kombi, sem carteira, papai dava todo mundo vizinho. É outra história. E aí, ali a gente morou ali muito tempo. Ali vieram os primeiros namoros, ali veio a coroa do meio surgindo, tudo aquilo surgiu em torno daquela casa da Atalaia. Quando a gente sai da casa da Atalaia, uma casa seguinte, papai fez por partes. Ele fez uma casa de veraneio quando a gente morava na Riachuelo ainda. Ele aí fez o seguinte, ele fez o alicerce, na parte da frente, tinha o portão, a entrada do alicerce, e de lado tinha a entrada para a garagem, a entrada funda, a casa do terreno era grande. Atrás, ele construiu o fundo da casa. O fundo da casa, ele tinha uma sala, que podia ser a garagem futuramente. Depois da sala, ele tinha a cozinha, praticamente, e um quarto na frente. E lá em cima era dormitório, tudo dormitório, 20 quartos. Ali tinha um rádio, a primeira vez, eu nunca esqueci, 1973, 74, eu vi a primeira vez Preta Pretinha de Moraes Moreira. Preta, Pretinha. A gente ia para o IAR, e tudo. Então, aquela casa foi uma casa mágica, porque a gente tinha parte, depois o papai construiu mais uma parte da frente, e vivíamos meio amontoados, mas numa boa. A casa era bacana. Minha mãe é que reclamava muito, porque não tinha muito conforto. Mas pegávamos ônibus. Para você ter ideia, Mário Jorge era vizinho colado com o tio Stefani, Dona Ivone e seu Clodomiro. Tio Stefani morava vizinho ali mesmo. E eu conhecia Mário, mas Mário Jorge nunca acomodou muito comigo, porque eu era um menino mais novo, ele era um pouco mais velho. Ele era de Alcides, e os outros que se aproximaram, Caio e Vinícius, ele deu muita importância, que era praticamente da minha idade. Mas a Mário era maluco, mamãe repressora, do ponto de vista dos costumes.
Então, Mário nunca me deu muita importância. Eu tentei, chegava, tinha um certo relacionamento com Mário Jorge, mas primeiro que eu não juntava a tropa dele. Droga, mamãe não deixava. Maconha que eu peguei foi pouco. Devia ter pego mais naquela época dos alucinógenos. Eu também na maconha. E minha mãe não deixava. Então, para Mário Jorge eu era o careta. Mas me tratava muito bem por causa do meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Então ele me tratava. Ele era aquele menino que ele não dava muita importância e pronto, ô Luiz, tudo bem. Então. Um dia, a gente pegava muito carona, porque não tinha onde. Ia para a esquina, saía por ali, naquela esquina, exatamente naquela curva onde tem você vai direto, dobra para chegar naquela esquina. Hoje, onde tem uma rótula, daquele outro lado, perto daquela, bem para cá, da igrejinha. Bem... Aí eu cá, ficava para pegar ônibus. Um belo dia, eu estou ali quando me vem um táxi. E eu dei sinal. 6 horas, 7 horas da noite, não sei o que diabo que eu vinha fazer, não sei o que, era noite. E quando eu acho que era para ir, eu queria ir para o minigolf, quando tinha aquele bar ali. Eu venho para um táxi, era um cara de um táxi, e quem estava dentro? Zé Bruguelo, o irmão de Barreto Mota, que era dono do táxi, e quem? Mário Jorge. Me disse Ana Lúcia, recentemente, que Zé Bruguelo era o motorista de dona, era o taxista de seu Clodomiro. Tudo que Mário Jorge pedia, pega, vai Zé Bruguelo, pega Zé. Era assim, quase que o contratado. Ana Lúcia e o doutor Osmar, tudo cuidavam, criavam Mário Jorge a pão de ló. Por isso que ele fazia o que queria. E aí eu entrei, e quando cheguei, estava Mário Jorge barbudo, por coisa de morrer, naquela coisa, tudo de preto e tal. Eu digo, ô, Mário, tudo bem, como tá? Eu disse, ó, vamos para cá. Aí eu nunca esqueci disso. Ele veio conversando comigo e disse, estou lendo agora, menino, você não deve saber não, que é As Profecias de Nostradamus. Então ele veio me descrevendo, vai acontecer muita coisa, etc. Meio místico, meio naquelas histórias para me impressionar. E isso marcou minha cabeça, e pouco depois ele, de preto, todo de preto, Dona Ivone disse que até o calção dele era preto. Pois ela descobriu aquela poesia dele pedindo, quando eu morrer, não quero lamúrias, nem recordações, nem pranto derramado, com o terrível urubu eu migro nas montanhas. Não quero nada mais que descansar, descanso, não estou cansado dessa coisa boa que é morrer, viver. Quando eu morrer, não quero lamúrias. Essa poesia eu sei toda, porque eu fui, coincidentemente, fui eu que dirigi o primeiro recital, naquele primeiro livro, com a abertura de Elton Mangueira. Então, isso tudo povoava. Antônio Conte Tanto chegava com aquele carro dele, Atalaia, ali, a gente ia ali para frente, o Vaqueiro ali do lado, com o Ivan Cury se apresentando, as filhas do Dr. Valentim, Marta, que é a primeira menina, a primeira namorada minha, namorada besta, nossa. Então, ali, a gente viu na Atalaia. E minha mãe pedia sempre a São José que tirasse ela dali. Casa de 70 a 78, eu acho que exatamente por aí, uns 8 anos, não me lembro bem com certeza. Aí, quando mamãe saiu dessa casa, papai aí, mamãe pedia, repare as coisas, pedia a São José que voltasse para o bairro. Papai aí encontra uma casa na Rua Arauá 600, esquina com o senador Lemberg, que coincidentemente tinha um São José de azulejo na parede. E Bosco, Mendonça, irmão de Aranha, não é Bosco outro não, ele costumava, quando passava pela casa, me lembrava muito daquela música, uma casa portuguesa, com certeza, com São José de azulejo, la primavera, porque tinha aquele São José. Quando Carmelita foi fazer a reforma, eu fui o primeiro a defender que nunca tirasse o azulejo. O São José de Azulejo. Até hoje o São José é preservado porque a agência de correio é o nome de São José. Então, é uma iconografia interessante, vizinho de uma casa, que eu acho que não tem mais, logo do outro lado da esquina, que eram uns anãozinhos que tinham, não sei se lembra da casa, qual era o anãozinho. Então, aí nós fomos morar naquela casa. Aquela casa foi outra casa mágica, ali já era uma casa enorme. Quarto para todo mundo, papai melhor de vida, já não era mais o tão fodido,
E aí, ele tinha a primeira casa já com a suíte, com a mãe. Quando eu, muito novo, comecei a frequentar o Village, os azulejos do Village eram igual ao quarto de meu pai. Eu digo, filho da pé, ele descobriu a minha mãe, nunca esqueci isso, os azulejos do Village, o primeiro motel daqui. E ali era na primeira casa, uma varanda, tinha um lado, era uma casa, para a gente era um palacete. Ali o bloco da paz chegava e entrava todo mundo, ali os amigos dele. Eu vou recordar aqui, peraí. Hoje é aquela galeria toda. Ali tinha o de mamãe, 2, 3, 4, 5, tinha 6 quartos e 7 com mais o quarto tinha 3 salas, 2 salas, e mais a garagem, o papai construiu a casa dos homens. Eu sei que ele deu conforto, todo mundo tinha praticamente, os meninos ficaram os 3 no quarto, cada menina, Terezinha tinha um dela, claro, era a mais velha, Maria Pequena tinha o dela, e todo mundo já bem colocado. No fundo tinha uma bela jaqueira, que até hoje está lá, uma bela mangueira, até hoje essa mangueira existe. Ali lontra se fez ali no fundo, e ao lado você tinha a garagem. E ali chegava Deda, chegava para lá para a gente sair para beber cerveja. Deda bem novo. Ou comigo ou com o Chico, isso aí é muito com o Chico. Você veja como é que são as coisas. Chegava ali João Hora, que ia para lá, o juiz, hoje. Ali chegava os Curumba, chegava Chico Pires, ali chegava Nestor, Jorge Lins, todo mundo. E a gente tinha uma radiola CCE, os discos do momento, os meninos a gente era vanguarda, tinha uma revista pop, tinha tudo isso. Ali foi a sede do Bloco da Paz, depois foi do Libertes, já que a gente não estava. Ali Tonho Baixinho ensinou violão, ali Joésia frequentava, Paulo Lobo. Ali foi realmente a casa da família. Em frente a gente morou um sapateiro, que era uma figura maravilhosa, que veio de Aquidabã e tinha os filhos dele, morreu novo. Entre esses filhos tinha Raimundo Macedo Pingo de Ouro. Raimundo era meu vizinho. Atrás tinha Marquinhos da Duran. Com Marquinhos há uma cena triste. Marquinhos da Duran era uma figura conhecida, casado com uma menina bonita e tal, era da noite, mas Marquinhos dizia que pegou muita droga. Marquinhos era o pai dele, dono da Duran, famosa loja no centro. Um belo dia, Marquinhos suicida. Marquinhos suicidou com uma corda na janela. Vizinho a Marquinhos, morava quem? Luiz Antônio Barreto, com aquela mulher, mãe não é de menino, não, mãe do outro, mais do canto. Aí, quando eu cheguei, nunca esqueci que eu cheguei, eu era amigo de Marquinhos, Luiz Antônio me parou e disse, Luiz, não vá. Você já viu alguém enforcado? Nunca esqueci isso. Não, Luiz Antônio perguntou para mim. Ali naquela casa, no fundo, que era uma casa de feira. Ele disse, não vá porque vai lhe traumatizar. Eu já vi. E Luiz Antônio me impediu, um amigo nosso, a vida inteira, ali, papai, vizinho e tal. Luiz Antônio tanto gostava de mim que eu fui, o único momento que eu fui do Conselho de Cultura, porque ele mesmo me indicou para ser o suplente dele, então uma honra para mim, escolhido por ele, e quando ele se licenciou, eu ocupei um período do Conselho de Cultura. Depois ninguém nunca mais me quis. Achou que eu não tinha méritos. Mas Luiz Antônio, o grande Luiz Antônio, achou que eu tinha méritos. Então, aí ali tinha seu Valentino que morava ali, que foi sogro de Caio Rubens, Caiozinho. Vizinho a seu Valentino tinha o pai de Derninha, que jogava bola, caramba, o pai de marca, aquele povo. Enfim, agora, eu esqueci de falar uma coisa. Voltando para a Rua Riachuelo, que isso é importante para você, talvez, descrever um dia. A Rua Riachuelo, eu falei do quadrilátero, falei do L e não completei no U. Cá, no U, você teve um dos momentos mais maravilhosos de Aracaju. Entre Santa Luzia, tinha Silvério Pontes cá perto, tinha Freire Ribeiro, com a casa de Freire Ribeiro, que era um verdadeiro museu, com a areia do Egito, com aquela mulher belíssima dele, que era modelo para os grandes pintores, que eu esqueço o nome dela, Freire Ribeiro, poeta Freire Ribeiro. E, isso para lá, tinha um pouco
próximo, mas na rua de Arauá, que não era muito distante, que era Clodoaldo Alencar, com os filhos. Mas o Naldinho se mudou para cá, para o ISEC, que ele criou o primeiro curso de pré-vestibular, ele tinha ali, e cá, na casa da mãe, da avó de João Fontes, tinha um outro curso, que Fernando Lins engravidou a primeira mulher dele, né? E ele, para sustentar ela, começou a dar aulas de pré-vestibular. Fernando Lins começa ali. Ele frequentava ali. Irmão de Ana, que era muito amigo do Guadalupe. E cá, naquela rua, tinha, então, aí onde é que começa a rua? Tinha um Naldinho. Depois de um Naldinho, aí vinha Mané Emboaça. E a família de Mané Emboaça. Mané Emboaça vem a ser um cara que era uma tropa de burros. E o que Mané Emboaça é um cara para ser. Eu já escrevi um artigo sobre Mané Emboaça. Mané Emboaça, ele tinha uma tropa de burros e era bebum. Bebia virado na peste. Vivia bebendo. E aquela tropa de burros, ele fazia carrego, a gente chamava carrego. Não sei se você lembra dessa palavra. Ele levava água ainda quando não tinha muita água ali, aqueles burros levavam água, etc. E os burros eram criados no quintal. No final de semana, Mané Emboaça, para ganhar uns trocados, saía com o pandeiro fazendo samba de corpo. E ele era o artista popular. Uma vez, Alcides Melo, maluco que morava na outra esquina, com Pipiri, com Geraldão na frente, com Chumbinho, Zé Aélio, Seu Pedrinho, Bosco Scarpa, era todo mundo ali naquela região. E Alcides Melo, pegava que ele chamava os índios, pegou esses índios e levava ou para Atlética, para bater punheta, conta até uma história de uma vez, de uma figura nossa aqui, que eu não quero citar o nome, que você conhece muito, que a mulher dele estava deitada na piscina da coisa e o cara da piscina batendo a punheta. Quando ele chegou, fulana, morreu recentemente, fecha as pernas. Aí disse, agora não, moço, agora não. Aí, lá nessa esquina toda que tinha, Mané Emboaça, então, Alcides leva Mané Emboaça para me ligou. Um grande momento. Um paulista, um gaúcho maluco, corria de carro, e ele montou aquele minigolf, que era um golfe com as caneletas e a gente jogava. Eu joguei muito. Me lembro muito Caetano Veloso com o disco Transa, Silônio Y, todo mundo ia para ali. E Alcides Melo leva Mané Emboaça para ali. Quando levou Mané Emboaça, ele fazia sacanagem. Alcides levava os malucos todinho. Levou Mané Emboaça disse, Alcides, bebê. Começou a beber. Aí ele olhou para um lado, os casais, namoros da época, se beijando. Aí disse, Alcides, você me disse que trouxe um bar. Alcides, não chamava Alcides, não, Alcides. Alcides, você me disse que trouxe para um bar, e, na verdade, você me trouxe um cabaré destampado. Isso aqui é um cabaré destampado. Quer dizer, o cabaré para ele só era com o teto. Como ele via aquele povo todinho se beijando, ali era um cabaré destampado. Mané Emboaça morreu de apauladas. Eu acho que até hoje o Grupo Emboaça deve essa história a Mané Emboaça. Eu já disse isso ali no não. O grupo tomou dimensão, mas aí, por que é que vem que pouca gente sabe disso? E o Emboaça não diz, mas eu digo, porque foi a história. Era, na época, o João Augusto, bem-vindo Siqueira, veio para aqui, para o Festival de São Cristóvão, e trouxe um curso de teatro de rua. Dali saíram dois grupos. O grupo Mambembe, com Virgínia Lúcia, e o grupo Emboaça, com aquele pessoal. Mariano, Lino, aquela turma toda. E eles resolveram, na época, que era o início da esquerda, do PT, das relações, etc., e eles resolveram, então, fazer uma homenagem ao artista popular que morreu a pauladas, Mané Emboaça. Daí veio o nome Grupo Emboaça. Não sei se vocês sabiam essa história. Emboaça. No mesmo período, eu sugeri, e Lânia acatou, o prêmio Pipiri, que era o prêmio Pipiri de música. Durante muito tempo eu dava o prêmio Pipiri, que era homenagem a Pipiri, que era outro bebum que imitava ali do colégio arquidiocesano, e ele ganhava dinheiro imitando, fazendo imitações nos colégios. Imitava a Seixas Dória, imitava o povo nisso aí.
e imitava chaleira, imitava fritando ovo, imitava qualquer coisa. Alcides Mello até conta uma história interessante. Conta que Pipiri acertou com as freiras do Colégio de Patrocínio de São José para a apresentação, o valor do que seria. E cada um levava R$1, eu me lembro. E as pessoas arrivavam, Pipiri foi. E quando chegou lá, Pipiri fez. Quando chegou depois, ainda não tinha acabado o intervalo, aí disse que as filhas de Pipiri, olha, aquele valor que a gente combinou vai ser um pouco, porque a gente vai dar um pouco para as obras de caridade, chamaram. Aí ele, peraí, então deixa eu contar a última história. Aí ele disse, por quê? Mas não, irmã. Auditório! Aí todo mundo voltou. Quando voltou, aí ela disse, o que é? Humberto, não era nem Pipiri, era Humberto. Ele disse, senhoras e senhores, eu agora vou imitar o que eu não imitei até agora. Uma freira peidando. Rapaz, ó, Sergipe tem história total. A forma dele se vingar das freiras que quiseram pegar uma parte do cachê dele. Aí eu fui morar ali. Ali tem um outro fator interessante. Como eu morava próximo do Ateneu, aí tem uma história interessante. Eu morava próximo do Ateneu, ficava ali perto, a gente não saía muito, ali eu estudei no Arquidiocesano, depois do Ateneu, eu tinha um amigo meu, Heráclito Passos Lima, da Replim, você já deve ter falado da Replim. E Heráclito era magrelo, sempre daquele jeito, meu colega. Heráclito tinha um DKV Mag e foi jogar basquete. Jogou basquete lá na turma, eu gostava de futebol, não gostava de basquete e tal. Aí Heráclito é chamado por Galdino. Galdino era um técnico que eu tenho impressão que deve ser parente de Elisa Galdino, qualquer coisa assim. Galdino era um negro, magro, que jogava muito bem basquete. O time de basquete que eu tinha a categoria A e B. Um era Zelito, Ximena, os outros maiores, Ivan Paixão, o próprio Zé Paixão, e o time menor, o time B, era eu, Pedro Jorge. Eu, na verdade, vim depois, eu não fazia parte desse time. Heráclito, um dia, me chega lá de tarde, porque o Ateneu ia ficar fechado, Galdino confiou a Heráclito, o armário ia ser fechado, disseram, não, quem faz? Heráclito tinha carro, o pai dele ia pegar de carro, ele já dirigia com 14 anos, 14, 15 anos. Aí Heráclito, eu levo as bolas, entregou as bolas, que eram várias bolas para Heráclito, Heráclito foi para a casa dele, e chegou muito cedo. O pai não precisou, estava fechado, o pai deixou Heráclito na casa, lá em minha casa, e Heráclito disse, Luiz, me ajuda a levar essas bolas. Eu levei, peguei, eram 2 sacos de bola, de basquete, e eu fui levar. Quando eu cheguei no Ateneu, com essas bolas, lá foi formar o time, Serroleto, tinha um cara MM, quer dizer, Marco Mão de Merda, Pedro Jorge, Edmilson, esses caras todos. Eu magrelo, eu era o cara mais magro do mundo. Alencarzinho dizia que de frente eu parecia que estava de lado ninguém me via. Então, eu era tão magro, que eu fui para lá. E aí, levando essas bolas. Quando chegou na hora de formar os times para treinar, ficou faltando uma pessoa. Galdino chegou para mim e disse, você não quer treinar, não? Eu digo, eu não sei jogar basquete. Não, venha para aqui para compor. E eu gostei. Ele disse, você quer continuar vindo? Eu continuei vindo. Eu era tão magro, que os outros maiores, que logo eu recebi uma pedida. Um deles era um cara que morava ao lado, Sérgio Carlos, que foi candidato a vereador, irmão de Nonon. O outro irmão dele, Serginho, mais novo, foi até daquele grupo dos 4, que era gay e tal. Aí ele, Sérgio Carlos, logo me apelidou de Tarzan depois da gripe. E durante minha parte de atleta, meu apelido era Tarzan. Tarzan ou Tazilas. Então, Tazilas, até hoje, de vez em quando, não é raro, mas de vez em quando acontece, eu estou no shopping, Tarzan! Eu me viro, é um velho companheiro daquela época. Então, se alguém grita Tarzan, eu respondo. Porque Tarzan era o herói da época. E como eu era magrelo, ficou Tarzan depois da gripe. E pegou. Então, no basquete, meu nome era Tarzan. Esse era o meu apelido. Como é que eu consegui sucesso? É que eu, como era muito magrelo, toda vez que eu chegava próximo do garrafão, eu não tinha acesso. Todo mundo tomava a bola de mim. E eu conseguia jogar futebol muito bem, eu conseguia distribuir bem a bola. Eu virei pivô, aquele cara que distribuía. Então eu chegava, mas eu distribuía a bola muito mais com medo do cara tomar a bola de mim. Quando a bola chegava para mim, eu
despachava bola, despachava bem. E começou a acontecer uma coisa interessante. Quando eu chegava na beira do garrafão, naquela época não tinha cesta de 3 pontos. Mas quando eu chegava na boca do garrafão, antes que alguém tirava, eu, uma primeira vez, tentei aí, tchou, fazia as cestas, que não era de 3 pontos, mas fazia cesta. Então eu virei um especialista, o meu mão santa. Quando os caras chegavam aqui, eu comecei a descobrir isso. Eu morria de inveja, de Edmilson, do PJ, porque eles entravam no garrafão, vinham por baixo, driblavam os caras, batiam na tabela, por baixo a bola batia na tabela e entrava. Eu não conseguia isso, porque eu tinha uma frustração da porra, eu era puto, sem saber que o que eu fazia era aquilo que quase ninguém fazia. Então eu era o cara que arremessava. Aí fui bicampeão de basquete, fui da seleção sergipana de basquete. Um tempo só, com o Félix dava, depois me colocou todo mundo. Ao mesmo tempo, eu inventei com o Felipe Silvério a revista, aí é onde entra a minha história no jornalismo. Eu fiz a revista A Presença, que eu começo no jornalismo, e aí minha história de jornalismo é uma história de casa. Saímos de lá, fomos para a Rua de Arauá. Da Rua de Arauá, ainda tem um detalhe interessante. Eu saí, não, a Rua de Arauá não era Senador Hollenberg, era Arauá mesmo, Arauá 600, Arauá com o Senador Hollenberg, na esquina. Acontece uma coisa mágica também. Falei de pipi daquela rua. De cá acontece uma coisa mágica. O que é? Um sujeito muito maluco chamado Paulo Parron monta o Scooby-Doo. E o Scooby-Doo é a esquerda da juventude de tudo isso aí. Paulo Parron, a gente dizia, Paulo, dizia se ele vai montar o Parron Bar. Parron Bar. Paulo Parron monta aquele bar. Paulo vivia movido a maconha também. E ali, papai, engraçado é que em frente a Paulo Parron tinha aqui o velho jornalista do jornalismo. Quando todo mundo pensava que o papai se incomodava por causa da perturbação, as pessoas admiravam. Então, por que você não se aborrece? Eu disse, ali é a minha segurança. Por quê? Porque um tempo antes de Paulo Parron montar um bar, papai foi assaltado por Zé da Loura. Zé da Loura foi um cara que chegou com 10 pessoas, 11 pessoas dentro de casa, 12, meu pai, os 11 filhos, minha mãe, 13 pessoas, ele entrou, conseguiu entrar pela porta, entrou em todos os quartos, levou televisão, levou até uma dúzia de ovos, levou tudo, roupa e tudo. Dizia o povo da polícia que ele tinha a oração de São Cipriano, fazia todo mundo dormir. Zé de Loura roubou toda a casa, levou televisão, levou tudo. E meu pai só acordou quando viu a porta ele fechando. Depois, quando ele está preso, papai foi perguntar, vem cá, que barulho? Ele disse, eu fiquei preocupado que outro viesse roubar o senhor. Aí eu puxei a porta. O Zé de Loura ficou famoso na nossa casa por esse roubo magistral. E é uma figura da nossa história. E papai, então, ficou preocupado, porque ele foi roubado. Né, os ladrões clássicos. Né, o sujeito entrar numa casa com 13 pessoas, roubar todo mundo, não acordar ninguém. Acordou Terezinha, meu loco, ele foi descobrindo aos poucos, até a dúzia de ovos descobriu aos poucos. Ele não safou, nem ele devia ter ele estava com um ajudante. E aí, era desse ladrão daquela época. O papai, então, quando Paulo Parron foi morar lá, papai sentia com Paulo Parron uma proteção, porque ninguém invadia, ninguém ia fazer nada. Então, ele queria dormir ao som daquelas músicas. E ali eu tive namorados, ali a gente teve tudo, ali fluía, ali foi Débora, ali foi Fidê, ali foi todas as figuras disso aí. E, ao mesmo tempo, naquele momento, é quando vem os anos 80 e eu, ainda ali, namoro a Ana Virgínia e caso com a Ana Virgínia. Quando eu casei com a Ana Virgínia, eu aí saio dali, quando eu saio. Quando eu casei com a Ana Virgínia, eu saio porque casei.